Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Rádio Sintonizados na Palavra. Reflexão e meditação para seu dia a dia. Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma programação da Rádio Sintonizados na Palavra. Desde já queremos agradecer a você que está nos acompanhando, que está orando por nós, está nos ouvindo. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Vamos agora ter um momento de oração, pedindo a Deus a bênção e a direção, para a programação de hoje e para a sua vida. Vamos estar agradecendo a Ele por mais uma oportunidade de estarmos aqui para compartilhar da sua santa palavra. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, por mais uma vez podermos estar aqui reunidos para compartilhar da tua santa palavra e aprender mais de Ti, ó Pai, e te louvar e bendizer o Teu santo nome, pois só o Senhor é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Abençoa a vida de cada pessoa que está nos acompanhando, ó Pai, que está se alimentando da Tua palavra, ó Pai, pois Tua palavra é alimento para a nossa alma. Recebe nosso louvor, nossa adoração a Ti, ó Pai. Tem misericórdia dos que estão enfermos nesse momento, ó Pai, que possam receber a cura vinda de Ti, possam glorificar o Teu santo nome, reconhecendo que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, o Deus que pode curar, pode salvar e pode libertar. Fica conosco no restante deste dia, dessa noite, dessa manhã, não sei em que horário as pessoas estarão acompanhando, mas que possamos, ó Pai, receber de Ti, ó Pai, alimento, ó Pai, possamos colocar em prática os Teus ensinamentos, ó Pai, através do alimento espiritual fornecido por meio da Tua santa palavra. Tudo isso nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora ter o momento musical de hoje com 2 belos cânticos que você possa estar acompanhando e louvando ao Senhor nesse momento. Momento musical. Que bom é ter você, amigo meu irmão, que me ensinou a crer que a alegria não é ilusão, quando se tem Jesus no coração. Mas o que eu vou fazer pra te recompensar? E logo descobri que o melhor de tudo mesmo é orar, pedir a Deus pra te abençoar, que haja alegria em ti, que haja paz no coração, que tenhas forças pra seguir sem desistir. Que haja alegria em ti, que haja paz no coração, que tenhas forças pra seguir sem desistir. Sem desistir. Que bom é ter você, amigo meu irmão, que me ensinou a crer que a alegria não é ilusão,
quando se tem Jesus no coração. Mas o que eu vou fazer pra te recompensar? E logo descobri que o melhor de tudo mesmo é orar, pedir a Deus pra te abençoar, que haja alegria em ti, que haja paz no coração, que tenha forças pra seguir sem desistir, que haja alegria em ti, sim, que haja paz no coração, que tenha forças pra seguir sem desistir, sem desistir, sem desistir, sem desistir. Ei, saia dessa solidão, a esperança para você. Não dê ouvido ao inimigo, Deus não esqueceu você. Jesus nunca te abandonou, acredita, Ele assim falou. É mais fácil a mãe esquecer seu filho, mas eu não esquecerei de você. Acredita, saia dessa solidão, a esperança, lute, não desista não, faça como fez Elias, saia da caverna agora. Hoje Deus quer mudar tua história. Olha a vida, saia dessa solidão, a esperança, lute, não desista não, faça como fez Elias, saia da caverna agora. Hoje Deus quer mudar. Ei, saia dessa solidão, a esperança para você. Não dê ouvido ao inimigo, Deus não esqueceu você. Jesus nunca te abandonou, acredita, Ele assim falou. É mais fácil uma mãe esquecer seu filho, mas eu não esquecerei de você. Acredita, saia dessa solidão, a esperança, lute, não desista não, faça como fez Elias, saia da caverna agora. Hoje Deus quer mudar tua história. Olha a vida, saia dessa solidão, a esperança, lute, não desista não, faça como fez Elias, saia da caverna agora. Hoje Deus quer mudar tua história. Hoje Deus quer mudar tua história. Hoje Deus quer mudar a tua história. Sintonizados na palavra. Antes de passarmos para a palavra do pastor, quero agradecer a você que está nos ouvindo, mandando sempre um forte abraço para
nossos queridos ouvintes, minha avó lá na Rua das Flores, né, que está acompanhando, a minha mãe, minha prima Denise e os demais ouvintes, né, não estou com o nome de todos aqui, a irmã Edna, né, da Coab 3, que está sempre nos acompanhando lá nas rendeiras, os irmãos de nossa igreja, que Deus abençoe as suas vidas, os demais irmãos de outras igrejas também, que acompanham a nossa programação, nossos parentes lá em São Paulo, meus tios, tias e primos. Deus abençoe as suas vidas e abençoe a vida de você que está ouvindo nesse momento. Que você possa se encher da palavra do Senhor e que a palavra sirva como alimento espiritual para a sua alma, que você possa colocar em prática os ensinamentos preciosos da palavra do Senhor. Amém? Passa agora a palavra ao pastor Patrício, que trará o quadro Palavra do Pastor. Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Bom dia! Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30, palavra do Senhor Jesus. Por que vivemos sempre cansados? Você está cansado? O que nos causa tanta canseira nesta vida? Más notícias? O dia a dia enfadonho? Medo de ir e vir? Cansado de trabalhar? Cansado de não fazer nada? E não fazer nada cansa? Sim, porque a vida fica entediante. Se está em casa, quer estar na rua. Se está na rua, quer estar em casa. Pense comigo, qual o maior motivo desta vida cansada? Existe algum motivo? Sim, daí vivemos sempre cansados, sobrecarregados, oprimidos neste mundo global. Tem gente que até cansou da religião, cansou da igreja, decepcionado com os líderes religiosos. Que Deus tenha misericórdia. Por isso, o Senhor Jesus, sabendo disso, como Deus, ele nos convida para irmos a Ele, conforme as palavras acima. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você conhece alguém cansado, oprimido, sobrecarregado? Você mesmo pode estar cansado, cansada desta vida. Talvez cansada do emprego, ou com medo de perder o emprego, cansado da família, cansado dos nossos maus políticos, cansado das injustiças de nossos dias, da corrupção, do mal, do crime, etc. Qual a solução para essa canseira enfadonha dos nossos dias? Tomar uma cervejinha? Tomar uma cachaça, entrar no mundo das drogas, como milhares de jovens estão fazendo, ir para as baladas, né? Tentar a vida dentro de casa, trancafiado. Te pergunto, essas coisas resolvem? Tira o cansaço? Tira o peso? O mal da tua alma? Claro que não! Por isso quero te convidar nesta manhã, para que aceites o grande convite do Senhor Jesus, que diz: vinde a mim. Ele diz nesta manhã, neste dia: venha a mim, corra para os braços de Jesus. Ele nunca falhou, ele nunca te decepcionou. O líder religioso te falhou, a igreja falhou, mas Jesus não falha. Por isso, corra para os braços de Jesus, pois ele diz: eis que dou a minha paz dou, não como o mundo a dá. A paz do mundo é falsa, a de Jesus é verdadeira. Estás cansado? Cansada? Atente para o que diz o profeta bíblico: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Isaías 40, 13. Pense nisso, seja feliz, tenha um bom dia e não esqueça de procurar a igreja evangélica onde se prega verdadeiramente a palavra de Deus. Peça oração, peça esclarecimento e o pastor vai lhe ajudar. E seja feliz. Sobe com quem? Com o Senhor Jesus, que foi o único que morreu na cruz para me salvar, para te salvar. Vinde a mim e eu vos aliviarei, diz Jesus, e sejas feliz. Agora vamos estudar a palavra de Deus no quadro Examinando as Escrituras. Desde já,
Se você ainda não faz parte do clube de leitura, entre para o clube e passe a ler a Bíblia conosco, né? Estamos estudando o livro de Gênesis, não é? E se você ainda não leu a Bíblia toda, essa é uma oportunidade de começar, não é? Já aproveita que estamos ainda no livro de Gênesis e faça a leitura, né? Hoje vamos compartilhar com você os capítulos 3 a 5 do livro de Gênesis. Vamos lá? Examinando as Escrituras. Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um episódio do Clube de Leitura Bíblica, que é o aprendizado compartilhado por meio das Sagradas Escrituras. Então, no programa anterior, nós estivemos compartilhando os capítulos 1 e 2 de Gênesis. E a pergunta do Fixando o Conteúdo foi: será que o homem veio do macaco? Qual a sua opinião sobre o assunto? E como você pode relacionar sua opinião com o relato bíblico? Então, não tivemos respostas, né, dos ouvintes, mas eu posso deixar a minha resposta para essa pergunta. Então, no capítulo 1, fala sobre toda a criação e os seres humanos. E no 6º dia, Deus cria o homem e a mulher, conforme o versículo 26 do capítulo 1, que diz assim: aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então, na minha concepção, o homem não veio do macaco, pois o macaco foi criado antes do homem, não é? Então Deus criou os animais selvagens, os animais domésticos, e depois foi que ele fez o homem à sua semelhança. É certo que há algumas características físicas, né? Não somente com o macaco, mas com outros animais. Todos nós temos algumas semelhanças, né? Como ouvidos, como olho, como nariz, como boca. Mas isso não quer dizer que nós descendemos de um animal. Então essa é a minha opinião sobre esse assunto. E como lição prática do texto lido, para mim a Bíblia deixa claro que Deus é o Criador do universo. Então ele foi o Criador de todas as coisas. Não precisamos vê-lo, não precisamos enxergar a sua forma física para provar isso. Basta olharmos para a criação, basta olharmos para as montanhas, os montes, as plantações, enfim, para toda a sua criação, a imensidão do mar, para termos prova de que ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Então, hoje nós vamos compartilhar os capítulos 3 a 5 do livro de Gênesis. E o versículo-chave que eu deixo aí para vocês é o versículo 2 do capítulo 5, que diz: Deus os criou, homem e mulher, e os abençoou, e lhes deu o nome de humanidade. Então esta é a segunda semana de estudos no livro de Gênesis, onde faremos a leitura dos capítulos 3 ao capítulo 5. Clube de Leitura Bíblica. Aprendizado compartilhado por meio das Sagradas Escrituras. Os capítulos 3 a 5 de Gênesis dão continuidade aos fatos ocorridos no início de todas as coisas. Nesta leitura veremos, no capítulo 3, a desobediência do primeiro casal, dos versículos 1 ao versículo 13, ou seja, o primeiro pecado cometido e o seu justo castigo dado por Deus, que vai dos versículos 14 ao versículo 20. E como consequência, Adão e Eva são expulsos do Éden. É o que vemos dos versículos 22 ao 24 desse capítulo. No capítulo 4, conhecemos os primeiros descendentes de Adão e Eva, que foram Caim e Abel, e a narrativa mostra a descrição de mais um pecado grave, desta vez sendo cometido por Caim. É o que veremos dos versículos 1 ao 16 do capítulo 4. O restante desse capítulo
fala sobre os descendentes de Caim, do versículos 17 ao 24, e sobre o filho que nasceu a Adão e Eva após a morte de Abel, versículos 25 a 26. Finalmente, no capítulo 5, lemos sobre os descendentes de Adão até Noé. É o que veremos dos versículos 1 ao versículos 32 do capítulo 5 de Gênesis. Capítulo 3. No capítulo 3 de Gênesis, lemos que o primeiro casal peca quando são enganados e tentados pela serpente e acabam comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal. É o que vemos dos versículos 1 ao 13. A serpente aproveita enquanto a mulher está sozinha e se dirige a ela, tentando-a comer o fruto proibido, desfazendo-se da ordem de Deus, afirmando que eles não morreriam. Então Eva come do fruto e também o dá a Adão. Após comerem do fruto, seus olhos se abrem e percebem que estão sem roupa e se envergonham. Até aquele momento, a atratividade da árvore era só subjetiva, mas quando a serpente fala do que supostamente aconteceria se Eva comesse do fruto, despertou nela o interesse, e o que antes talvez não fosse tão notável, tornou-se algo cobiçoso, algo desejável, digamos assim. Cientes então do erro que cometeram, o casal consequentemente sente vergonha e tentam se esconder da presença de Deus, tentando fugir da culpa. Então, ao invés de confessarem o erro, lançam a culpa um sobre o outro. Ou seja, o homem põe a culpa da mulher, a mulher põe a culpa na serpente e não se consideram culpados desse erro totalmente. Mas, como os três foram culpados pelo pecado, o homem, a mulher e a serpente, todos receberam de Deus a justa punição. É o que vemos dos versículos 14 ao 19. A serpente, referenciada em outros textos bíblicos como o próprio Satanás, podendo ser associada não como o mesmo, mas como um instrumento usado pelo mesmo. Ela passa a rastejar, não é, como castigo, o que provavelmente pode sugerir que a serpente em si ela tinha outra forma física e outros hábitos, mas a partir daquele momento ela passaria a rastejar. E também foi lhe dado como castigo alimentar-se do pó da terra. Também, como castigo foi dado à serpente, que ela teria uma eterna inimizade entre ela e a mulher. A mulher então foi castigada com dores maiores em sua gravidez, o que pode sugerir que ela já tinha dores, não é, na gestação e no parto, porém não eram tão intensas quanto seriam a partir daquele momento. E a mulher não seria considerada apenas como companheira do homem, né, como seria a ideia inicial, mas ela também seria por ele dominada. Ou seja, embora buscasse independência, não teria êxito, sendo sempre dependente de seu marido. Diferente da serpente que foi amaldiçoada por Deus, a maldição é dada à terra ao invés de ser dada ao homem como castigo. Mas sobre o homem passa a pesar a responsabilidade de ter que lutar pela sua própria vida, tendo que trabalhar arduamente durante toda a vida para manter-se. Também ele comeria o seu pão através do próprio esforço, representado pelo suor do seu rosto. E, como Deus já havia dito antes, estabelecendo que se Adão e Eva desobedecessem a ele, certamente morreriam, como vimos lá em Gênesis 2:17, que diz que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem, eles certamente morreriam. É o que acontece. Após tanto trabalho, luta, canseiro e enfado do homem, lhe restaria apenas a velhice e a morte, que é quando o homem volta ao pó de onde ele veio. É o que vemos dos versículos 17 a 19. O capítulo encerra com um ato necessário e misericordioso da parte de Deus. Deus expulsa Adão e Eva do jardim, e para que eles não voltem ou também possam ter acesso à árvore da vida, Deus coloca querubins para proteger o jardim e a árvore. Capítulo 4. Após o episódio anterior, vemos o nascimento de Caim e Abel, que são os primeiros filhos de Adão e Eva. O texto fala que ambos, Caim e Abel, resolveram retirar parte do fruto de seu trabalho e oferecer como ofertas a Deus. Caim, que era agricultor, oferece alguns produtos da terra, e Abel, que era pastor de ovelhas, mata o primeiro carneiro do seu rebanho e oferece as melhores partes dele ao Senhor em sacrifício.
Deus se agrada então da oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Com isso, Caim fica irado e furioso. Deus diz a Caim que sua oferta não foi aceita por causa de sua atitude incorreta, e se caso ele agisse corretamente, seria aceito. Caim também é advertido a deixar o ódio e a inveja de lado, e a não ser dominado pelo desejo do pecado. É o que vemos no versículo 7, não é? Deus dizendo a ele, e eu deixo aí em destaque, que diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Não se contendo e já com os seus planos malignos em mente, Caim chama seu irmão ao campo e o mata. É o que vemos no versículo 8. Deus então pergunta a Caim sobre Abel. E assim como os seus pais se acovardaram anteriormente diante do pecado, não confessando o erro cometido, Caim também não confessa e ainda diz que não sabe onde está seu irmão, demonstrando que ainda mantinha ódio em seu coração. Deus então diz que a voz do sangue de Abel clama da terra como forma de expressão figurada, demonstrando que Caim foi totalmente culpado, por aquele crime. Então, por causa do que ele fez, ele seria amaldiçoado, seria expulso daquela terra e andaria fugindo pelo mundo. Mas ele não chegaria a ser assassinado, como foi o seu irmão. Com a morte de Abel e a expulsão de Caim, Adão e Eva não tinham mais filhos para dar continuidade à linhagem. Então Deus lhe deu outro filho e lhe chamam de Sete, nome que está relacionado ao verbo hebraico que significa ocupar o lugar ou compensar. Ou seja, Sete assumiria o lugar de Abel. No finalzinho do capítulo 4, vemos o início das orações voltadas diretamente ao Senhor Deus, quando lemos que começou-se a invocar o nome do Senhor. O verbo aqui invocar significa clamar, ou seja, fazer proclamação em alta voz. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que Enos, que se destacou na linhagem de Sete, foi o originador da oração pública e da oração espiritual. Nela se usava o inefável nome do Deus eterno. Através dos descendentes de Sete, havia uma esperança para dias melhores. Capítulo 5. O capítulo 5 de Gênesis traz um resumo histórico familiar dos descendentes de Adão até chegar em Noé. Inicialmente, podemos destacar 2 pontos importantes. Primeiro, que Deus criou os seres humanos parecidos com ele, é o que diz no versículo 1. E segundo, a humanidade criada por Deus foi constituída de 2 sexos complementares, o masculino e o feminino, que é o que vemos no versículo 2, e também vemos lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, que diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Dando destaque aqui, diz assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O texto bíblico também fala de Enoque, que andou em comunhão com Deus e não precisou passar pela morte. É o que vemos dos versículos 22 a 24, e é um fato semelhante que acontece também com o profeta Elias posteriormente, quando lemos lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que diz, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O capítulo encerra com a expectativa de uma certa melhoria e descanso que viria por meio de Noé, filho de Lameque. É o que vemos dos versículos 28 ao 32. Vamos agora à aplicação prática desse estudo. Deus deu a condição de escolha ao homem, permitindo que ele também fosse tentado, e caberia a ele escolher se cairia ou não na tentação. Eva, ao invés de se concentrar na palavra de ordem do Senhor,
concentrou-se na aparência tentadora do fruto da árvore. Muitas vezes o pecado não se mostra como algo errado. Logo, é necessário que nos mantenhamos firmes para não sermos deixados levar pela cobiça, chegando a pecar. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17 diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Caim colocou em seu coração o desejo de assassinar seu irmão, o que era um pecado grave. Isso deveria ser dominado, por ele deveria ter o autocontrole. No Novo Testamento, lemos que em nós mesmos habita um desejo de fazer o que não é correto. E também cumpre a nós ter controle sobre esse desejo. É o que diz lá em Romanos 7, do 18 ao 23, que fala assim: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O que é que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que até vontade de fazer o bem, o querer fazer o bem está dentro de nós, mas o fazê-lo, que é o mais importante, muitas vezes a gente acaba deixando de fazer o bem. Muitas vezes a gente quer fazer o bem, mas acaba não fazendo. Continuando, ele diz: Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim um pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Também lemos que devemos ter cuidado com nossas obras, pois se elas forem más, seremos levados a pecar, o que consequentemente nos levará à morte. A gente viu aqui que por causa das más obras de Caim, ele não foi aceito, não teve sua oferta aceita. A gente também pode comparar com Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Também 1 João capítulo 3, versículos 11 e 12 diz que a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Concluindo, vemos que a atitude de fé e comunhão de Enoque com Deus o levou a ser arrebatado por ele para junto de si, como um testemunho de sua profunda fé em Deus, trazendo-nos à tona que há vida na presença de Deus após a morte para as pessoas que andam com o Senhor. E essa presença eterna com o Pai Celestial será também experimentada e vivida pelos filhos de Deus, quando finalmente Cristo se manifestar novamente, dando-nos a vida eterna junto ao Pai. É o que lemos lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 5 a 6, que diz: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e possamos praticá-la, não apenas ouvi-la, não apenas estudá-la, mas colocá-la em prática a cada dia. Para fixar o conteúdo dessa lição, temos algumas perguntas que você tem até a próxima semana para responder, e você pode enviar suas respostas ou nos comentários no nosso canal ou pelo nosso site, ou pelo aplicativo também você pode deixar as suas respostas. E na próxima semana a gente vai compartilhar, nos próximos estudos, a sua resposta. Então, primeira pergunta: quem também recebeu castigo e maldição, mesmo sem ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Se você souber, então deixe a sua resposta. Segunda pergunta: que resposta Caim deu quando o Senhor lhe perguntou por seu irmão Abel? Terceira pergunta: quantos anos viveu Matusalém?
E qual era o nome do seu pai? Quarta e última pergunta: que lições práticas você pôde extrair dos textos lidos? Então, que você possa dar as suas respostas também, não é? E para que no próximo estudo a gente esteja compartilhando também. Lembrando que o próximo estudo será em Gênesis, capítulos 6 a 8. Então, recomendo que você faça a leitura para a gente poder compartilhar no próximo programa, ok? Um forte abraço e até o próximo estudo. Sintonizados na palavra. Agora você fica com o nosso momento musical internacional. São músicas em louvor e adoração ao Senhor, entoadas em idiomas diversos, né? Que você possa se deleitar da palavra do Senhor também e estar louvando a Ele nesse momento. Momento musical internacional. Teach me the way, I want to find you. Show me your face, I can't live without you. You will seek me, and you will find me. When you search for me, all of your heart, you will seek me, and you will find me. When you search for me with all of your heart, yeah. Oh, I want to know. So much more of your great love, of your life and power. I need more, let me hear your heartbeat. Teach me the way, I want to find you. Oh, I really want to find you. Show me your face, I can't live without. For me with all of
Notícias. Agora vamos a uma notícia local. Pernambuco contra o Covid. Para quem desejar acessar, o site é o www.pecontracoronavírus.pe.gov.br. Então, o novo decreto de número 50.752, de 24 de maio de 2021, delega que igrejas e templos e demais locais de culto podem funcionar apenas de forma virtual. Então, o governador do estado estabelece novas medidas restritivas em relação às atividades sociais e econômicas, que se estende do período de 26 de maio até 26 de junho de 2021, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Então, nesse decreto, o artigo 6º diz que as igrejas, templos e demais locais de culto podem ficar abertas nos finais de semana, inclusive para a realização de atividades administrativas, serviços sociais e celebrações religiosas apenas de forma virtual, ou seja, sem público. Então, isso não quer dizer que as igrejas podem ter pessoas. Até o presente momento, o decreto que se estende de 26 de maio até o dia 26 de junho diz que as igrejas podem estar abertas nos fins de semana, mas apenas para celebrações de forma virtual. Agora vamos voltar um pouco no tempo, e relembrar as melodias que marcaram a nossa infância, a nossa juventude no quadro Melodias Inesquecíveis. Você ouve agora lembranças e recordações musicais do passado. Melodias inesquecíveis. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. Os martelos dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando. O meu nome a chamar, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando.
Música. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores e produtores. Bom dia, eu sou José Patrício, pastor José Patrício. E está escrito na Bíblia: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens, mulheres, que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos, capítulo 3, versículo 19, capítulo 17, 30 e 31. Uma razão para viver é o novo programa que estamos apresentando todos os domingos neste horário. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado por esse novo dia. Estamos vivendo na Tua presença.
Quero abençoar todos quantos estão ao alcance da nossa voz, ouvindo essa mensagem santa da tua palavra. Eu abençoo o que está doente, no hospital, aquele que está preso aí no presídio. Tem misericórdia dessas vidas, Pai. Que receba uma visita neste dia. Sejam abençoados por ti, o que está no campo, na cidade. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar contigo uma pequena palavra, o grande convite do Senhor Jesus neste momento. Quando ele diz o Senhor Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por que vivemos sempre cansados? Você está cansado? Descansando neste domingo? O que nos causa tanta canseira? Más notícias? O dia a dia enfadonho? Medo de ir e vir? Cansado de trabalhar? Cansado de não fazer nada? E não fazer nada cansa? Sim, porque a vida fica entediante. Se está em casa, quer estar na rua. Se está na rua, quer estar em casa. Pense comigo, qual o motivo maior desta vida cansada? Existe algum motivo? Sim. Daí vivemos sempre cansados, sobrecarregados, oprimidos neste mundo global. O Senhor Jesus, sabendo disso, como Deus, nos convida para irmos a Ele, conforme as palavras iniciais nesse texto bíblico que citei. Você conhece alguém cansado, oprimido, sobrecarregado? Você mesmo pode estar cansado, talvez cansado do emprego, ou com medo de perder o emprego, cansado da família, cansado dos maus políticos, cansado das injustiças de nossos dias, da corrupção, do crime, etc. Qual a solução para a nossa canseira enfadonha de nossos dias? Tomar uma cervejinha? Tomar uma cachaça? Entrar no mundo das drogas, como milhares de jovens estão entrando neste mundo? Ir às baladas? Fumar? Minha pergunta é, essas coisas resolvem? Tira o cansaço? Tira o peso de nossos males? A resposta é óbvia, não. Por isso, quero te convidar para que aceites o grande convite do Senhor Jesus. Vinde a mim. Ele diz a ti nesta manhã, venham a mim. Vá ao Senhor Jesus. Corra para os braços do Senhor Jesus. Ele sim, Ele te dará paz. Como Ele mesmo disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como a dá o mundo. João, capítulo 14, versículo 27. A paz do mundo é falsa, enganadora, traiçoeira. A do Senhor Jesus não. Estás cansado? Atente para o que diz o profeta bíblico. Mas os que esperam no Senhor renovam as forças. Pensamento da semana. Diante de tantas religiões em nossos dias, só existem duas classes de pessoas para Deus: os incrédulos e os crentes. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Sintonizados na palavra. Agora vamos para o nosso momento poesia. Lembrando que nesse quadro, nós estamos relembrando as melodias maravilhosas, de autoria do nosso querido e saudoso Gioia Júnior, do seu disco Poemas de Fé de 1969. Momento poesia. Nesta hora de incerteza, de cansaço e de agonia, nesta hora em que de novo a guerra se prenuncia, neste momento em que o povo não tem rumo nem tem guia, ó Jesus, agora e sempre Tu és a nossa alegria. Nesta hora seca e torpe de vergonha e hipocrisia, quando os homens apodrecem nos banquetes e na orgia, nesta hora em que a criança atravessa a noite fria,
Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria. Alegria manifesta que brotou e se irradia de uma simples e modesta e sublime estrebaria. Alegria nunca ausente, alegria onipotente que palpita para o crente e faz dele um novo ser. Alegria cristalina, doce, mística, divina, que nos toma e nos domina e nos enche de poder. Tu és a nossa alegria, santa alegria, Senhor, que nos une, nos separa e nos fecunda de amor. Por isso cantamos hinos, temos prazer no louvor, até nas horas escuras do afastamento e da dor. Cantai, ó povos da terra, trazei harpas e violinos, óboes, cítaras, guitarras, harmônios, símbolos, sinos, clavicórdios e fanfarras, coros de virgens e mártires, de meninas e meninos. Cantai, ó povos da terra, trazei avenas e tubas, flautas, flautins, clarinetas, celos, clarins e tambores, e metálicas trombetas e puríssimos cantores. Cantai, ó povos da terra, trazei pássaros e fontes, bulícios, rios e ventos, rochas, árvores enormes, alvos lírios orvalhados, palmas viçosas luzindo, sons da noite, vozes múltiplas dos animais e das águas, das pedras e dos abismos, das florestas intocáveis e dos mundos subterrâneos, sons da madrugada clara, estalos de galhos verdes, doces ruídos domésticos, talheres e louças brancas, sons de fábricas, ruídos de teares e bigornas de madeiras e metais, passos pesados de botas de militares erectos, passos macios e quentes de rosadas colegiais. Cantai, ó povos da terra, cantai de noite e de dia, na tarde pesada e morna, na manhã ágil e fria, na aflição ou na ventura, ao nascer ou na agonia. Jesus, Senhor dos senhores, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa alegria. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Você ouve agora Dicas de Saúde. Para combater a frieira, como medida preventiva, aconselha-se manter os pés descalços na maior parte do tempo. E após o banho, enxugar bem os pés e entre os dedos. E não se esqueça, procure um especialista se tiver dificuldade com problemas de pele e evite a automedicação. Você ouviu Dicas de Saúde. A qualquer momento tem mais na programação. Estamos encerrando agora a programação de hoje, antes de partirmos para o último quadro, que será o som ambiente, onde você vai se deleitar de melodias instrumentais como forma de cântico e louvor e adoração ao Senhor. Desde já eu agradeço a você pela participação. Peço que você também participe em nosso aplicativo ou em nosso site, não é? Deixando a sua opinião, sua sugestão e sua participação também no link Fale Conosco, que vamos deixar na descrição. Também peço que, se você ainda não é inscrito, você possa se inscrever no canal para estar atento às nossas próximas programações, né? Ao clicar no sininho de notificações, você sempre será notificado quando colocarmos ou publicarmos algo novo em nosso canal. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida e abençoe a vida de sua família, e até as próximas programações. Som ambiente.
reflexão e meditação para o seu dia a dia.